participam e para aqueles que um dia ali poderão também participar. GCs, muitos deles geraram igrejas. Muitas das nossas igrejas, elas nasceram a partir de um GC, assim como aqui em Porto de Mós. Em tantos outros lugares, em outras nações, começou com um GC, crescimento, grupo de crescimento, se reunindo na casa, e então nós tivemos a partir dali um mover de Deus, uma graça dos céus, uma direção que vem dele, e muitas igrejas então foram geradas a partir de um GC. Infelizmente, assim, muitos dos nossos irmãos, eles desconhecem ou estão indiferentes à importância de participar de um GC. Eu, meus irmãos, comecei a ser discipulado de fato quando comecei a participar de um grupo de crescimento. Ali, reunindo com os irmãos, numa casa, recebendo da palavra, no meio de semana, sendo fortalecido na fé, sendo edificado, não somente recebendo, mas também podendo contribuir, derramando na vida dos outros. Ali eu comecei assim ser discipulado. A minha esposa se converteu num grupo pequeno, num grupo de crescimento. Ela ainda não tinha esse conhecimento, participado de um culto como esse em que nós estamos participando, e ela veio conhecer o Senhor numa reunião, numa casa de um grupo de crescimento. Ela se converteu. Por muito tempo ela caminhou ali, ainda apenas no grupo de crescimento, até que um dia ela foi até a igreja e foi inserida na vida da igreja, participando também nas reuniões do templo, de cultos. Os nossos GCs, eles são imprescindíveis, não somente para a visão que temos enquanto Lagoinha Global, mas esses grupos pequenos são imprescindíveis para as nossas vidas, como cristãos, como discípulos de Jesus, como comunidade de fé local aqui em Porto de Mós. E você pode abrir comigo Hebreus capítulo de número 10, versículo 24. Versos 24 e 25. Amém? Todos abriram? Aqui na palavra de Deus, em Hebreus 10, 24, diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O dia se aproxima. O dia se aproxima e está cada vez mais próximo, o grande dia do Senhor. Quantos conseguem ver que o dia se aproxima? Quantos carregam dentro de si essa santa expectativa por esse grande dia? Esse dia chegará. O dia que
vamos nos deparar com Ele e contemplar o nosso Senhor tal como Ele é. João viu. João viu. Quantos querem ver? O que João viu, ele tentou descrever ali com suas palavras, e na descrição que ele faz é algo tão grandioso. Mas quando nós o contemplarmos, veremos que é muito mais do que aquilo que João viu. João fala sobre os seus olhos como chamas de fogo. Eu consigo ver nessas palavras de João, ele que era chamado de o discípulo do amor, ele tentando descrever com essas palavras o quanto de amor é dilatado nos olhos do Senhor. Seus olhos são como chamas de fogo. Quando esse fogo sai dos olhos dele e nos envolve, esse amor que nos toma por completo, não faz apenas nos sentirmos amados, e isso é tão bom, isso é tão importante, nos sentirmos assim, amados por Ele. Mas os seus olhos são como chamas de fogo, porque também Ele nos transforma. O amor do nosso Senhor é poderoso para nos transformar, para nos purificar, para fazer como o ouro faz, como o fogo faz com o ouro. O ouro, no seu estado bruto, ele é cheio de impurezas. Para se tornar puro, para que sejam removidas essas impurezas, ele passa pelo fogo. Quando o Senhor nos olha, tendo os seus olhos como chamas de fogo, Ele nos olha nos amando, mas Ele também nos olha com esse poder para nos purificar. Esse dia chegará. Estamos sendo purificados, estamos sendo transformados de glória em glória. Esse fogo tem nos consumido, mas se aproxima o dia de que os nossos olhos serão fechados nessa vida, e quando se abrirem, contemplaremos a face do Senhor, e esses olhos incandescentes, cheios de amor e cheios de poder. O dia se aproxima. Existem advertências, existem exortações, e como a palavra nos diz aqui, há admoestações, para que estejamos preparados para este dia, para que esse dia não nos surpreenda. Jesus, quando estava reunido com os 12, em volta da mesa, no momento que ele entrega o cálice, naquele instante, ele fala sobre o seu sangue que haveria de ser derramado, e ele dá um nome ao seu sangue, o seu próprio sangue. Ele o chama de o sangue da aliança. O precioso sangue de Jesus foi derramado em nosso favor. Não conseguimos calcular o preço, porque foi Ele que pagou. Não conseguimos dimensionar tudo aquilo que Ele suportou
desde o momento que foi entregue, até o seu bradar na cruz, quando ele brada ao Pai, tetelestai, está consumado. O preço foi pago. Não conseguimos, mas sabemos que foi um alto preço. Um pregador uma certa vez disse que para sermos salvos por Jesus não nos custa nada, porque custou a vida dele. Mas para seguirmos Jesus, para sermos seus discípulos, aí sim nos custa tudo. A nossa vida como entrega total. Cada dia que abrimos os nossos olhos pela manhã, devemos ter esta compreensão da realidade de que Ele pagou um preço, mas que devemos viver respondendo ao alto preço que Ele pagou na cruz, através da entrega que nós fazemos a Ele. Cada dia que eu vivo é um dia de me entregar mais ao Senhor. Que esse seja nosso meditar a cada manhã, quando oramos, quando entregamos ao Senhor o dia que vamos viver. Senhor, esse dia é um dia de eu me entregar mais ao Senhor, e que a minha entrega seja completa, que não haja nada em mim que resista à Tua vontade, que não haja nada em mim que me peça de me aquietar aos Teus pés, de receber do Teu olhar, de ouvir a Tua doce voz falar em meu interior, uma entrega total. De Gênesis até Apocalipse, nos é dada essa revelação de um Deus de aliança. Nosso Deus é um Deus de aliança. E nós vivemos essa maravilhosa aliança, essa realidade tão impactante nas nossas vidas, que tem sua origem e também é sustentada pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. A fé que agora nós temos, meus irmãos, esta fé, ela foi pensada, projetada pelo próprio Deus. E na maneira como Deus a pensou e a projetou, nunca foi para que essa fé fosse vivida num ambiente de isolamento. Desde o início, quando nós vemos Deus se manifestando no jardim do Éden, na viração do dia, à medida que Ele vinha andar com Adão e Eva no jardim, nós vemos isso, de que Ele é um Deus relacional e de que Ele nos criou também, nos chamou para uma vida de relacionamentos, de conexões, de sermos ligados uns aos outros. Desde o início, Ele estabeleceu assim que a caminhada com Ele aconteceria em uma aliança, não só com Ele, mas com outros, com pessoas. A palavra de Deus em Hebreus, ela nos abre os olhos
para a importância de considerar uns aos outros, para o quanto é preciso nos estimularmos mutuamente ao amor e à prática de boas obras, e nos abre os olhos para não nos tornarmos, aliás, descuidadosos em nossa parcela de responsabilidade para com a comunhão. E quando eu tenho essa visão da preciosidade da comunhão com Deus, que na aliança é o meu Pai, e com os outros, que dentro da aliança são os meus irmãos, eu entendo também que não tem como isso acontecer na superficialidade, de uma maneira superficial ou distante. Isso acontece, é possível em ambientes relacionais, onde estamos próximos uns dos outros e sendo intencionais. É isso que acontece nos nossos GCs. Uma fé que sai do discurso, que não fica apenas em palavras, mas que entra na prática do dia a dia. E foi o que a igreja viveu no seu início. Lá no capítulo 2 de Atos, a gente consegue perceber isso. A igreja está reunida no cenáculo, e vem o Espírito Santo, e a igreja então ela é cheia do Espírito, e passa a se mover no Espírito, como cumprimento da profecia de Joel, e em conformidade com a orientação de Jesus, quando disse aos seus discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí essa igreja, ela começa a se expressar poderosamente, ela começa a andar pelos âmbitos, a tocar nos feridos, a derramar graça na vida daqueles que estavam perecendo. E lá no versículo 44 do capítulo 2 vai dizer, depois que se cumprem todas essas coisas, diz lá que todos os que creram estavam juntos. Você pode se voltar para o seu irmão e dizer: eu creio. E você crê? Então, meu irmão, precisamos estar juntos. Diga para ele: precisamos estar juntos. Logo mais adiante, chegando ali no versículo 46, diz assim que diariamente, todos os dias, eles perseveravam unânimes no templo. Você pode repetir comigo? Templo. Partiam o pão de casa em casa, repitam, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Declara mais uma vez para o seu irmão: precisamos estar juntos, no templo e de casa em casa. E quais são os efeitos de nossa aliança com Deus? Essa aliança que se dá através do sacrifício de Jesus, o seu Filho. Quais são esses efeitos? O sacrifício dele é único e eterno.
Por isso, se o sangue de Jesus nos uniu, não é qualquer picuinha que pode nos separar. O que nos uniu é mais poderoso do que qualquer coisa. O sangue dele que nos une, ele é poderoso, suficiente para nos tornar unidos, cada vez mais unidos num propósito, numa só fé, numa só caminhada, sempre juntos, como aqueles irmãos ali na igreja primitiva, orando em unidade, compartilhando uns com os outros aquilo que tinham, vivendo uma vida em comum. Aliás, meus irmãos, nada pode falar mais alto do que o sangue de Jesus. Nada pode ser mais forte do que o sangue do Cordeiro de Deus. Ele nos uniu. A nossa aliança é com Ele e a nossa aliança é uns com os outros. A aliança com Deus, ela nos leva a olhar para o outro. Primeira coisa, o primeiro efeito da aliança que nós temos é que ela nos faz lançar os nossos olhos para o outro, perceber o outro, estar sensível àquele que caminha ao nosso lado, se importar uns com os outros, é o que está dizendo aqui em Hebreus. Consideremo-nos, fala sobre isso, de dar importância ao outro, é ter uma atenção e exercer cuidado para com a vida do nosso irmão. Vejam o que diz Colossenses capítulo 3:16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A palavra de Cristo habitando em nós, ela nos traz essa instrução, esse conselho mútuo. Não é algo reservado apenas uma pessoa, não é algo que se vive na individualidade, como o pastor Rafael trouxe nesta manhã. Não existe essa coisa de ser crente sozinho, isolado. A fé descrita na Bíblia, ela não é egocêntrica. Não tem como vivermos esta fé olhando para o nosso próprio umbigo, para nós mesmos, sem olhar para o outro. E quando entramos nessa aliança com Deus, passamos a viver com esse novo olhar. É uma maneira nova de olhar para o próximo. Foi o que a igreja primitiva viveu. O que vemos no registro de Atos é que havia essa fome pela palavra no meio da igreja. Mas não só uma fome pela palavra, mas também uma responsabilidade de um irmão para com outro irmão. É claro isso, é muito perceptível na leitura, quando nós entramos através da leitura de Atos para ver esse mover da igreja,
cheia do Espírito Santo. Nos nossos GCs, esse princípio aqui, ele ganha prática. Não é algo apenas para conhecermos, saber a respeito dessas coisas, não, é algo para se colocar em prática. E nos GCs temos essa oportunidade. Não estamos ali apenas para receber, mas para contribuir. É a minha vida tocando na vida do outro. Estamos ali para ser edificados, mas também para edificar, ser instrumento de Deus na vida daqueles irmãos com os quais eu me reúno. Quando a palavra de Deus habita em nós, como ensina Colossenses, ela transborda em atitudes. São atitudes poderosas para edificar e até mesmo para atrair outros, para que esses outros também conheçam o Senhor. O GC é um ambiente onde crescemos e ajudamos outros a crescer. Não sou eu apenas que estou ali para crescer, mas outros estão ali também juntamente comigo. E à medida que eu cresço, o meu compartilhar, o falar de uma palavra que Deus trouxe comigo durante a semana, antes daquela reunião, derramar na vida do outro o que Deus derramou em mim, para que, como eu cresci, o outro também possa crescer. Essa é uma realidade vivida nos nossos GCs. Em segundo, a aliança, ela gera estímulo ao amor e às boas obras. Hebreus também nos diz sobre isso, de que somos estimulados, de que naquele calor da comunhão, naquele derramar de graça, naquele compartilhar das bênçãos de Deus, nos sentimos impulsionados a amar mais, somos desafiados a nos dedicar mais no amor e de praticar as boas obras as quais de antemão o Senhor preparou para que vivêssemos nela. Vejam o que diz aí o versículo 24: para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O amor bíblico, ele não é de forma alguma passivo. Não tem como haver passividade na expressão do amor de Deus, que é vivido por nós e que é transmitido através de nós. Esse amor, ele precisa ser despertado. É um despertando na vida do outro. Quando estou ali visitando o GC em Orem, é eu despertando esse amor na vida do Everton, o Everton despertando esse amor em minha vida. E esse despertar, ele vai acontecendo nas nossas vidas. Vamos nos sentindo assim incentivados. Vamos provocando na vida uns dos outros esse estímulo ao amor.
para que não amemos apenas de palavra, mas de fato e de verdade, através de atitudes. 1 João, o apóstolo, ele diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mantemos comunhão uns com os outros. Manter fala de uma continuidade. Andar na luz, como ensina João, significa viver com transparência e verdade. E isso acontece quando nós nos dispomos a caminhar com os outros. Quando nos isolamos, possivelmente queremos esconder algo. Quando dizemos: eu não preciso de igreja, eu não preciso me reunir com os irmãos, é porque algo está sendo oculto. Existe uma ferida, e esta pessoa não quer expor a ferida a um tratamento. Ela não quer que essa ferida receba um toque. Ela fica como que cultivando a sua ferida, escondendo o seu pecado, e privando a si mesmo de entrar nesse ambiente de comunhão e de resplandecer a luz que vem do Senhor no nosso meio, para que ele seja tratado, para que ele receba o perdão, para que ele seja restaurado. Quando nós vivemos assim, andando na luz, criamos um ambiente onde todos nós somos encorajados a amar mais, servir mais, viver de forma mais parecida com Cristo. O GC não é apenas um lugar de conversa. Temos ali ao final nosso momento de um lanche, e a oportunidade de sentar com o irmão enquanto lanchamos e falamos como foi a nossa semana, falamos sobre aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nas nossas famílias. Mas não é só esse ambiente de conversa, é um ambiente de transformação, é lugar de transformação. Ali somos confrontados, ali somos encorajados, inspirados a viver essa fé, uma fé prática. No GC você é constantemente impulsionado, levado a viver o amor na prática. Terceiro, a aliança se expressa na comunhão constante. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Aqui a gente vê que não há nada de novo debaixo do céu. A carta aos Hebreus, ela foi escrita entre 60 e 70 depois da primeira vinda do nosso Senhor. E vejam que já naquela época, como dizem os nossos queridos portugueses, naquela altura,
Havia uns mimizentos que diziam: eu sou crente, mas não preciso pertencer a uma igreja. Essa história de congregar, isso é coisa do passado. A modernidade agora é ser crente em casa. Eu sou crente, mas eu consigo ser crente sozinho. Não preciso sair de minha casa para ir para uma igreja. Não preciso ir para uma reunião de grupo de crescimento. Não deixar de congregar, como diz a palavra, é ser constante. Ser constante. De um modo geral, muito pessoal, algo meu. Para mim, ser constante é algo desafiador. Em todas as coisas. A minha esposa bem sabe disso. Mas a minha dificuldade, ela não muda o fato de que a constância é uma marca da fé madura. Eu preciso buscar isso, porque uma fé madura te faz permanecer. Uma fé madura te faz ir adiante. Uma fé madura te faz caminhar a segunda milha. Pastor Márcio Valadão, nas nossas reuniões, sempre às segundas-feiras pela manhã, ele se reunia com os obreiros e os pastores, com a liderança de ministério, e ele trazia algo ali falando sobre isso, falando sobre todas as disciplinas espirituais, seja a oração, a prática do jejum, a leitura da palavra, e também a comunhão. Ele falava: filho, essas coisas elas funcionam da seguinte maneira: pode até começar como uma obrigação, mas em algum momento vai se tornar um deleite. Se você tem dificuldade de ir na casa de um irmão onde acontece um GC, e para você tem que fazer um esforço, é como que você se obrigando a ir. Vá a si mesmo, comece assim, se obrigando, e quando você se empenha em ser disciplinado nisso, em algum momento deixará de ser obrigação e você encontrará deleite. Você vai se deleitar em estar ali com os irmãos, em ouvir um estudo, a palavra nos ensinando sobre como perdoar aquele que nos feriu, como foi uma das lições durante esse mês de junho. O texto aqui em Hebreus, ele deixa muito claro para todos nós, que abandonar a comunhão, certamente vai enfraquecer a nossa caminhada espiritual. Quando vamos deixando aos poucos, ou quando resumimos a comunhão ao estar no culto uma vez por semana. Mas vejam, é possível, porque eu já passei por isso, é possível você estar na sua caminhada cristã, indo num culto por semana, e se isolar. Você chega e acha que está tudo bem, você está ali com Deus, você louva, você ouve a palavra,
acaba o culto, vai embora, passa a semana não sendo igreja. E achando que voltando na próxima semana, ou quem sabe depois de 15 dias, isso te faz comunidade, isso te faz igreja. Eu achava que era só isso e pronto, mas eu me isolava. Por isso que eu disse que foi num ambiente de grupo, de crescimento, quando comecei a participar de um GC, é que de fato eu comecei a ser discipulado. O GC ele se torna esse ambiente onde a fé ela vai sendo cultivada, algo regular. Não é algo que acontece hoje e depois de quem sabe quanto tempo vai acontecer de novo. Não, é um cultivo regular, vai acontecendo. Cada semana que você se encontra com aqueles irmãos, aqui nos cultos, mas também de casa em casa. Não se trata apenas de participar quando dá. Essa semana eu não estou bem, estou chateado e para mim não dá. Deixa lá os irmãos se reúnam, e eles lá e eu aqui. Essa semana eu estou cansado. Não é isso, é sermos constantes, é entender que a comunhão é essencial para permanecer firme. E eu me lembrei de um testemunho, quando fomos missionários entre os povos ribeirinhos do Amazonas. Na comunidade onde morávamos, alguns começaram a se converter, uma família se converteu. Outros começaram a vir, e a igreja nasceu. A igreja nasceu, e ali, desde o seu início, eles começaram a lançar os seus olhos para o outro. E eles se sentiam desafiados. Não, essa mensagem que chegou aqui, essa mensagem que me alcançou, nós precisamos levar a outras comunidades. Nós precisamos sair daqui e ir para outras comunidades. E para isso eles precisavam tomar o seu barco. E às vezes a chamada rabeta, como eles chamam rabeta, uma canoinha baixa, tão baixa que quando você está andando pelo rio, fica 4 dedos para a água entrar para dentro da canoa. E um motorzinho de popa ali, de baixa potência. E o primeiro que se converteu na comunidade, o irmão Zé Raimundo, ele começou a sair na sua rabetinha para uma comunidade que ficava logo antes da sua comunidade, para começar um grupo de crescimento numa casa. E aí, ele saía, algumas vezes acompanhado por sua família. Quando nós missionários estávamos lá, os missionários o acompanhavam. E aí ele saía pelo rio, para ir até a comunidade, e reunir ali com aquela família, e trazer algo da parte de Deus. Isso, quando o rio estava cheio, era até fácil. Ele mirava a proa da canoa e ia em linha reta. Mas quando vinha o verão amazônico
e os rios secavam. O canal do rio, ele como que serpenteava entre a floresta, e ele tinha que sair então fazendo curvas pelo rio, e a distância, o tempo até chegar a outra comunidade se tornava maior. Mas havia um período do mês, quando chegava fim de mês, ele já não tinha condições de ter ali o combustível para ir com a sua rabeta. E ele pegava então e ia a remo. O que era questão de minutos, talvez passou a ser 1 hora, remando, até chegar a essa comunidade. E aí, depois de certo tempo, se reunindo com aquela família, se converteu o seu Carlos. O senhor Ribeirinho, aí por volta dos seus 60 anos. E como era lindo ver o seu Carlos, ele vibrando, tomado por aquela novidade de vida que nos é dada em Jesus Cristo. E aí já não era mais o Zé Raimundo apenas saindo e enfrentando toda essa travessia pelo rio. Agora seu Carlos saía da sua comunidade e passava pela mesma situação. Tudo ia bem, fluía bem e chegava rápido quando o rio estava cheio. Mas quando o rio estava na sua vazante máxima, o pico do verão, tudo ficava tão longe, até mesmo para chegar até a canoa, era uma caminhada da sua casa, descendo a ribanceira, mas ele estava ali, constante. As dificuldades não o impediam de estar com os irmãos. O que era mais valioso para ele, o que pesava mais, eram os momentos de que ele poderia estar reunido com os irmãos, desfrutando desta comunhão. Que haja em nós esse mesmo empenho, esse mesmo valorizar da comunhão com os irmãos. Não temos que pegar uma canoa com a rabetinha e atravessar um rio, mas temos que fazer algo. Tem um preço a ser pago. Como eu disse no início, para sermos discípulos, nos custa algo. O GC, ele não é opcional para quem quer crescer. Se queremos crescer, o GC é essencial. A aliança fortalece e sustenta nos momentos difíceis. O texto fala isso. Façamos admoestações. Ali no GC, volta e meia, vamos encontrar um irmão que está enfrentando uma dificuldade. Algo se tornou tão desafiador na vida dele. Porque a vida cristã, ela inclui. Temos o nosso dia mal. Ela inclui desafios. Passamos por lutas, momentos de fraquezas. É por isso que precisamos uns dos outros. Esse é o valor do ambiente relacional. E esse encorajamento mútuo aqui, ele é uma ferramenta poderosa
de Deus para nos mantermos firmes e inabaláveis na fé. Num grupo de crescimento, isso vai acontecer na prática, quando nós oramos juntos, oramos uns pelos outros. Isso vai acontecer na prática, quando existe conselho, quando um ouve sobre a dificuldade do outro e fala: olha, uma vez eu passei por essa dificuldade, foi tão difícil para mim, mas olha, o Senhor me ajudou, o Senhor fez algo na minha vida, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, deixa eu derramar na sua vida, deixa eu estar junto com você, atravessar esse deserto com você, você não está sozinho. Oramos juntos, aconselhamos uns aos outros, choramos juntos se for preciso. Como a palavra nos instrui, rir com aqueles que riem e chorar com os que choram. Carregamos as cargas uns dos outros. Aquele que se isola não percebe o risco que ele tem de se afundar, porque as suas cargas se acumulam, porque ele não as divide com ninguém. E no GC nós encontramos esse suporte real. Ele é real, existe ali um suporte. Quando a palavra nos diz suportai-vos uns aos outros, não é esse suportar que nós imaginamos. Eu vou suportar o meu irmão, ele é difícil, vou ter que suportar ele. Não, é dar suporte, é dividir a carga, é estar ombro a ombro. Como diz lá no Nordeste do nosso país, é juntos agarrarmos o bode pelo chifre, de enfrentarmos o que estiver adiante de nós, juntos. E por último, meus irmãos, a aliança vivida se torna testemunho para o mundo. Essa aliança que nós temos com Deus, e essa aliança que nós temos uns com os outros, quando nós a vivemos, isto é um testemunho para o mundo, para aqueles que perecem, para os que estão perdidos. No Evangelho de João, capítulo 13, 35, o Senhor disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. E Ele está falando sobre o amar uns aos outros, o caminhar uns com os outros, o viver a comunhão. E que para nós, enquanto Lagoinha, é nos reunirmos no templo e também nas casas, estarmos nos cultos, mas também nos GCs, nos grupos de crescimento. Quando vivemos essa fé no contexto da aliança para a qual fomos chamados, isso se torna visível, os outros conseguem ver a maneira como tratamos uns aos outros. Os outros conseguem perceber que existe ali um amor presente nas palavras, nas nossas atitudes. Foi isso que abriu os olhos do seu Carlos ali, naquela comunidade. Todas as vezes que o Zé Raimundo chegava com a sua família, com um grupo de missionários, e a maneira como nós nos relacionávamos, tratávamos uns aos outros, despertou algo no coração do seu Carlos. Eu quero isso para mim.
eu quero compreender, eu quero conhecer o que os faz viver assim. Eu quero Jesus. Pessoas são atraídas quando veem uma fé viva, relacional e verdadeira. E lá, em cada um dos nossos GCs, temos uma porta aberta, está acessível para isso acontecer, onde o Evangelho é vivido. Essa aliança, meus irmãos, ela se fortalece em ambientes menores, nesse lugar de aconchego, de informalidade, de relacionamento, de sermos intencionais. Não fomos chamados para andar sozinhos, fomos chamados para viver, crescer e perseverar juntos, estando juntos. Hoje Deus não está te chamando apenas para frequentar uma igreja, Ele está te chamando para viver uma aliança com Ele, uma aliança com outras pessoas, uma aliança com um propósito. Abra o seu coração para essa realidade. Se você não participa de um GC, se empenhe, se dedique. Procure saber de um GC mais próximo da sua casa. Participe. Se você já participa, você participa de um GC, continue ali firme, não desista, continue, e Deus fará coisas maravilhosas, Ele continuará fazendo coisas maravilhosas, nesse ambiente, onde vivemos uma aliança.